Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao PeldCast, o podcast do Programa Ecológico de Longa Duração, um programa de pesquisa financiado pelo CNPq e a Confap. Eu sou Alessandra Brandão, coordenadora do PeldCom, projeto de comunicação da ciência do programa PeLD. O tema dos episódios deste mês é a mudança climática, que em 16 de março marca um Dia Nacional de Enfrentamento a esse problema global. Temos como convidados deste episódio 2, Marcelo dos Anjos, do PEL do Sudoeste da Amazônia, doutor em Física Ambiental, professor da UFAM, monitora a biodiversidade, peixes, primatas, fauna, flora e os impactos da BR-319 na região amazônica. Estamos também com Marcos Vinícius, do PEL de MCF, Mosaico Central Fluminense. É doutor em Ecologia, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estuda o uso da cobertura do solo e como isso afeta a biodiversidade. E com a Kelly Nagaki, das Ilhas Oceânicas. Ela é mestre e doutora em Ecologia. No PeldLoc, ela é colaboradora na coleta de dados e expedições de campo e contribui também com o OndeLoc, que é um projeto de ciência cidadã do PeldLoc. Então, Kelly, Marcelo, Marcos, sejam todos muito bem-vindos a este bate-papo. Eu queria começar essa conversa perguntando para vocês, né, tendo em vista que vocês integram um programa de pesquisa de longo prazo, né, qual a importância disso para entender as questões climáticas onde vocês estão? Começar pela Kelly? Ok. Oi, gente. Bom, eu acho que quando a gente tem um programa de longa duração, a gente tem um embasamento muito maior para poder entender o que está acontecendo e fazer projeções futuras, caso queira, caso seja necessário, né? Então, por exemplo, no PeldLoc, a gente tem mais de 10 anos de dados e isso pode ser usado como base para entender o que tem acontecido, como base para entender como já foram esses ambientes, né? E como eles podem ser no futuro, e entender o que pode estar alterando, quais possíveis impactos podem alterar esse baseline, essa linha de base que a gente tem ao longo desse monitoramento, né? A gente está fazendo 28 anos, né? O PeLD, o programa PeLD está fazendo 28 anos. Então, a gente tem bastante tempo aqui. Marcelo, você está bastante tempo no programa, não é isso? Eu estou bastante tempo, sim, desde da implementação do PeLD aqui na BR-319. A importância do PeLD para a gente, né, do Projeto Ecológico de Longa Duração, é sobremaneira para as políticas desenvolvimentistas que a gente tem no bioma amazônico, né? A gente sabe que nos últimos anos as questões climáticas têm alterado sobremaneira da dinâmica dos pulsos de inundação de grandes rios, deixado populações tradicionais isoladas, né? E é uma perda de biodiversidade bastante significativa, representativa. E o PeLD ele pretende identificar, por exemplo, essa BR-319 é um dilema. Desde a década de 60, ela foi asfaltada, depois ela deixou de ser asfaltada, e hoje volta a se discutir a pavimentação ou não dessa BR. E o que a gente pretende, ao longo de quase 700 quilômetros, que é a conexão entre o Maitá e Manaus, nós temos 13 módulos, um a cada 60 quilômetros, onde a gente monitora sobremaneira o efeito de borda que essa rodovia causa à biodiversidade, com a contração, né, desse ecossistema. E aqui também é uma região bastante peculiar, porque é o que nós chamamos de campos amazônicos. Poucos fragmentos da Amazônia apresentam essa configuração de uma savana amazônica, né, natural, que é oriunda da formação geomorfológica dos rios, sobremaneira daqui nessa região do Rio Madeira. E Marcos, e o Mosaico Central Fluminense? Qual é a importância que isso tem para os dados que vocês têm levantado? No caso do sítio Mosaico Central Fluminense, né, ele representa um conjunto de unidades de conservação da Mata Atlântica, que estão contíguas, uma contígua à outra, cada uma com uma realidade um pouquinho diferente, mas que representam o que é a Mata Atlântica hoje, né? Um conjunto de remanescentes em situações as mais variadas, com efeitos distintos também de ações antrópicas, de ações humanas, né?
Então, esse conjunto de unidades pega desde da Baixada, onde tem muito plantio, gado, pecuária, combinado com remanescentes florestais, subindo na montanha, subindo a altitude, você começa a ter áreas mais preservadas, mas também mais íngremes, e aí tem um uso mais intenso, com menos impacto, mais intenso também de ecoturismo, ou de populações querendo vivenciar a natureza, né? Até áreas que seriam, em princípio, muito preservadas, as mais inacessíveis, né? Mas em maior altitude, muito íngreme, né? Então, a gente entender como que essas áreas hoje que representam a Mata Atlântica, né? Montanha, baixada, com remanescentes, mas também uso intensivo da terra, como é que isso interage com a biodiversidade remanescente, interage com as ações humanas, entendendo agora também para entender o futuro, né? Vão ter mudanças no clima. Essas mudanças alteram, afetam essa biodiversidade remanescente, mas também vão afetar esse uso da terra, né? As atividades econômicas, o tipo de plantio, eventualmente que não vai mais ser plantio, ou vai ser outro tipo, quais seriam as consequências dessas mudanças da terra, da cobertura do solo, na biodiversidade, assim, de maneira ampla, né? Falando de biodiversidade, organismos, espécies, mas também processos, né? Então, a água limpa, quantidade de água, principalmente água, né? Mas outros serviços, polinização, dispersão de sementes, do qual depende da agricultura, e outros serviços, processos que estão envolvidos na biodiversidade. Então, assim, esse PELD a gente acompanha, está monitorando, já tem alguns grupos, tem 20 anos de acompanhamento, tentando entender essas relações clima, biodiversidade, uso da terra, alguns com menos tempo, mas esse dado de tempo é fundamental, né? Quer dizer, a gente tem hoje, sabe, que as mudanças climáticas estão acontecendo e a gente tem os dados mais fortes são de dados de clima, de que tem séries de tempo de cerca de 100 anos. E a gente consegue ver como que a mudança está acontecendo mais drasticamente e se acelerando. São séries de dados climáticos. A gente não tem nada equivalente para monitoramento de biodiversidade. 20 anos a gente acha muito, mas comparado a 100 ou mais, não é pouco. Né? Então, só falando de monitoramento, né? A gente precisa desse monitoramento e ainda está começando. Vocês representam biomas diferentes aqui dentro do programa, né? A Amazônia, do Costeiro Marinho, da Mata Atlântica. Eu queria que vocês trouxessem aqui para a gente entender um pouco o que vocês percebem, assim, digamos, uma síntese, o que essas mudanças climáticas, que para a gente que está de fora, a gente ouve muito falar, a gente, né, isso é um tema muito falado, mas que a sociedade, de forma geral, ainda parece não compreender exatamente o que está acontecendo. O que vocês podiam nos dizer sobre isso? Vamos começar com o Marcelo agora. Marcelo, o significado disso na Amazônia? Bom, a gente sabe que um pouco da Amazônia, né, ela funciona, e existe a teoria dos rios voadores, né, que ela indica, né, a chegada das massas de água do Oceano Atlântico, né, que se renovam, recebem o processo de evapotranspiração da Amazônia, e isso reverbera em regiões do Centro-Oeste, Sudeste, enfim, né? E o que a gente tem observado? Que o desflorestamento da região, desse bioma, tem comprometido sobremaneira os biomas de outras regiões, né? Então, esses processos dos rios voadores, da retroalimentação dos aquíferos, ela está completamente comprometida. E tem se acelerado os eventos como El Niño, Laninha, eles têm se potencializado a essas questões, que são oriundas desse desmatamento. Então, frear esses processos, né, através de políticas mais assertivas para a região de desenvolvimento, né, a fronteira agrícola que tem crescido muito para esta região, né, e aí os serviços ecossistêmicos têm se perdido, né, ao longo do tempo. Tem ficado comprometido, a perda de biodiversidade, as conexões hidrológicas, né, têm se alterado pela implementação de matrizes energéticas focadas em usinas hidrelétricas, que é algo arcaico, né? E se tratar de Amazônia e trabalhar
com modelos de matrizes energéticas como usinas hidrelétricas é uma temeridade, né? E a gente sabe que nem esse é o foco, a matriz energética. A verdade sobre isso, o que está por trás da cortina, né, é que a intenção é tornar a Amazônia totalmente navegável, né? Então, isso está muito sendo discutido. Agora, por exemplo, foi revogado o decreto 12.600, que tratava da dragagem dos rios Madeira, do rio Tocantins, né, e do rio Tapajós, né? E o que é que a gente já prevê com isso? Problemas de ordem até mesmo de saúde pública. A gente sabe que elementos como o mercúrio, né, eles estão no sedimento de fundo desses rios. O revolvimento para a dragagem, para torná-lo mais navegável, ia biodisponibilizar esses metais pesados, a biota, contaminando toda a biota, que interage, né, diretamente com o humano, porque parte do pescado, né, é a proteína, né, mais consumida na região. Então, é um problema de ordem pública até, né, de saúde pública, né, nos anos vindouros. E as questões climáticas são essas, porque durante décadas, né, se pensou em políticas de desmatamento, uso e ocupação do solo de forma desordenada, sem pensar em ordenamento territorial, e isso tem trazido consequências para a região sul, sudeste, centro-oeste, né, por conta dos papéis de serviços ecológicos que a Amazônia desempenha para o nosso país. É bastante sério, né? Muita coisa a ser pensada. E como a gente vai, esse enfrentamento, né, da população. Kelly, e no ILOC, lá dentro, está mais protegido lá dentro, nas ilhas oceânicas? Como é que está? O que está acontecendo por lá? Olha, a gente gostaria que estivesse, né? Então, quando a gente pensa em ilhas oceânicas, são ambientes mais distantes, e das 4 ilhas que a gente só tem uma que é aberta à visitação para turismo, né? Então, muito, às vezes, acho que os nossos desafios são, primeiro, explicar para as pessoas o que são esses ambientes, que são ambientes brasileiros, do território brasileiro, que são muito particulares, né? Mas tem uma biodiversidade muito importante para a gente. E aí, depois de conseguir explicar isso, explicar que esses ambientes estão ameaçados antes mesmo da gente conseguir conhecer eles por completo, né? Mas aí, no caso, a gente tem uma dessas ilhas, que é Fernando de Noronha, que ela é aberta à visitação, que é bastante visitada, tem um turismo bastante intenso, mas que a gente também usa de exemplo para explicar como é que essas mudanças climáticas, ou mesmo impactos locais, como a poluição e o uso excessivo desses ambientes, pode danificar eles, né? Então, a gente tem alguns trabalhos, tem dados de monitoramento mostrando quanto o número de visitantes aumentou e o quanto de poluição aumentou e como é que isso reflete ou reverbera dentro dos ambientes costeiros, né? Mas não é um assunto muito fácil, apesar de ser bastante importante, mas a gente tem tentado trabalhar isso de várias maneiras, e a gente, principalmente em Fernando de Noronha, que a gente tem um apelo, né, turístico muito forte, a gente consegue trabalhar isso de forma mais direta, tanto com o turista quanto com os moradores. E na Ilha da Trindade também, que é outra ilha habitada, que tem um trabalho bastante intenso de comunicação, de educação ambiental ali, para explicar para os marinheiros que moram ali o que está acontecendo, como eles podem ajudar, como monitorar, como avisar se alguma coisa anormal pode ter acontecido, né? Então, é um desafio bastante grande, mas a gente vai tentando contornar do jeito que dá. Conheço o projeto de Ciência Cidadã de vocês, é maravilhoso. Eu estive lá visitando vocês. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre ela. E, Marcos, e a Mata Atlântica, hein, que parece que é aquele bioma que, desde o começo, né, lá da descoberta, né, do nosso território, que é tão explorada. Como é que isso está funcionando por lá? Como é que são os impactos reais? Desde a chegada dos europeus, né, que intensificou-se enormemente a mudança da Mata Atlântica, né? Que antes o homem fazia parte, né? Ele estava dentro da dinâmica. O homem, assim, estava aqui antes, as culturas estavam aqui antes dos europeus, né? Elas estavam interagindo, mas fazendo parte do que moldou do que a gente chama de Mata Atlântica, né? Com a chegada dos europeus entra a produção em massa, cana-de-açúcar, ciclos que realmente transformam
que a gente conhece, né? Que transformam o ambiente, né? Para a Mata Atlântica, isso tem 500 anos, mais. E mais intensificou-se, em certos períodos, tem uma intensificação maior, né? Como teve aí no meados do século XX para cá, o aumento do desmatamento. E a gente, então, tem consequências, assim, população, a densidade populacional elevada em muitas cidades, a litorânea, também na costa, né? Então, a gente está vendo, assim, é onde está mais evidente as consequências, né? De deslizamentos pela ocupação das encostas, e que estão aumentando em intensidade. Por quê? Porque por causa dos eventos extremos, que aumentam a intensidade, né? A intensidade tanto de seca como de chuva aumenta. Então, tem mais problemas de deslizamento, de alagamentos, populações deslocadas, danos horríveis, tragédias. Isso está acontecendo muito fortemente na região litorânea e no interior do Brasil também, mas a Mata Atlântica, nas cidades, especialmente, isso é muito forte. Agora, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Rio de Janeiro e outras, né? Então, assim, eu acho que está ficando mais claro, evidente, que está acontecendo a mudança climática e por que isso está acontecendo, especialmente olhando para a Mata Atlântica. Nas cidades, pelo menos a minha vivência de falar com pessoas no Rio, há pouco tempo atrás ainda se duvidava, questionava, hoje quase todo mundo aceita que está mudando. População comum, né? Porque os resultados estão aparecendo, né? E vão ficar mais fortes. Bom, o que um PELD contribui, traz de novo para isso que está ficando óbvio, né? Bom, além do conhecimento científico, que a gente consegue prever um pouco melhor, né? Prever um pouco mais do que fazer, do que vai acontecer, né? PELDs também testam, desenvolvem soluções, formas de mitigar efeitos, né? Então, assim, em outros sítios PELD, mas no nosso também, a gente procura pensar e testar, né, com dados que precisam de um certo tempo maior para teste, mas qual o efeito de algumas medidas de mitigação possíveis, e qual é mais eficiente, falando de Mata Atlântica, né, para conectar remanescentes, né, o que é mais eficiente? Construir um corredor, plantio intenso, convencer produtores ou comprar terra, processo caro, ou formas mais baratas, alternativas, que têm eficiência também, às vezes mais factíveis, como simplesmente número de árvores isoladas nos pastos ou cercas vivas, aumentam muito a conectividade também, né? Ou ter alternativas de manejo, que a gente pode mitigar efeitos de uso da terra combinados com mudança climática, né? E deslizamentos de costas, formas novas, alternativas de restauramento, de cobertura florestal, simplesmente, ou de uma floresta mais próxima da floresta original também, né? Esses métodos, essas técnicas estão sendo desenvolvidas de restauração, de recuperação florestal também dentro de sítios PELD, particularmente de Mata Atlântica, né? Onde restauração é uma questão mais fundamental, né? Então, não só o nosso, mas outros sítios PELD estão trabalhando bastante com recuperação e formas de restauração da floresta. E isso, assim, além desse desenvolvimento de investigação, os sítios de longo prazo, de duração também, formas de interagir com a população, né? Então, divulgação, ciência cidadã, são as palavras que estão aí na ordem do dia, né? Mas também, assim, a interação com a escola, com métodos, formas de incorporar no currículo práticas usando conhecimento desenvolvido dentro daquele sítio PELD. Estão falando aqui da região serrana, do estado do Rio, uma população enorme ao redor, na cidade do Rio também, que está perto da montanha, está perto da serra, onde, no caso do sítio Mosaico Central Fluminense, atua muito, né? Então, tem várias ações, Eu queria trocar nesse ponto, desse contato, tanto de como vocês conseguem transferir, de alguma forma, essa produção de conhecimento para gestores públicos, se já existe um compasso ou ainda é um descompasso, e como é que está com a sociedade esse contato, né? A população já percebe isso, é real na vida das pessoas, as pessoas já estão entendendo essas mudanças? A minha percepção que eu mencionei, assim, é geral, conversando com população comum, não de população que a gente tem um contato direto dentro do sítio PELD.
No Sítio Pelde, a extensão ou ações que a gente tenta levar o conhecimento, ou entrar em contato com escolas e outros tipos de grupos, né, associações de moradores locais, são no entorno das unidades, né, e na cidade do Rio um pouco. Porque através de, principalmente, feiras de ciências, a gente, com algumas oficinas, a gente consegue levar várias práticas, coisas de conhecimento que a gente gerou dentro do Pelde, para uma feira de ciências de uma escola no Rio de Janeiro, no entorno do Parque Nacional da Serra dos Ovos, mas na cidade do Rio de Janeiro também. Então, eles ficam sabendo que existe lá alguma coisa que chama estudo de longa duração, né, que nunca ouviram falar, que tem um sítio que estuda isso, tem pessoas dedicadas a isso. E a gente fala de conhecimento que eles não imaginam. Então, tem uns sapos maravilhosos, espécies bonitas, coloridas. Bom, esses sapos, eles precisam dessa poça que está aqui no meio do pasto para passar de um resto de mata para outro. Sem essa poça, eles não existem. E a poça está no pasto. O pasto tem vaca, tem gado leiteiro, tem uso. Se tirar a poça, fica só o gado. Não tem mais aqueles sapinhos lindos, maravilhosos, que eventualmente boa parte das crianças vão gostar, não todos, mas boa parte vai gostar, vão achar realmente lindos, realmente são, né? Mas esse conhecimento das poças, como elas agem, que tipo de poça é melhor para os sapinhos passarem de um lugar para o outro, é um conhecimento científico, gerado dentro do sítio da Central Fluminense. E é uma oficina que a gente pode levar para várias escolas. Esse é um exemplo assim, de algo que a gente desenvolveu como parte de um conhecimento de longa duração, e até a oficina em si, a forma como a gente age é de longa duração. Pode gerar um conhecimento, mas também ações que vão ter efeitos a longo prazo. E, Marcelo, tem duas perguntas aqui que eu fiz, né? Em relação a políticas públicas, se esse conhecimento produzido tem chegado para virar políticas públicas, e a outra em relação a esse contato direto de vocês com a sociedade. Como é que tem sido aí, na sua experiência? Bom, dentro dessa perspectiva de ciência cidadã, assim como o Marcos colocou, né, a nossa região aqui também é um mosaico de unidades de conservação e territórios indígenas, né, com várias etnias. Então, isso favorece que a gente tenha um trabalho direto com além das populações tradicionais, da sociedade aqui, como na área urbana, né, também trabalhar com esses indígenas. Então, a gente tem um programa aqui que chama Espaços Educadores, que a ideia é promover uma vivência de um dia de pesquisa, né? Tanto em laboratório, em campo, nos módulos PELD, né? Então, a gente procura fazer com que as pessoas vivenciem o que a gente desenvolve, quais são os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, qual a importância disso daí. E alguns dos materiais produzidos pelo nosso PELD também têm a ver com levantamento de biodiversidade e produção de cartilhas na língua indígena, em Tupi-Cauarriva, que é um resgate, né, sociocultural. Então, onde eles participam efetivamente, né, da coleta, dos monitoramentos, e acabam, né, os guias, além de serem produzidos em português e inglês também, eles são produzidos na língua deles, né, com essa perspectiva do resgate sociocultural, mas que também eles se vejam dentro desse processo, né, da preservação, da conservação da biodiversidade, né, do monitoramento dela, a utilização desses dados gerados para a gestão dos seus próprios territórios. Então, a gente tem trabalhado na perspectiva de produzir materiais que eles se identifiquem, que haja um sentimento de pertencimento, né? Porque às vezes na região o pesquisador fica um pouco sem credibilidade, mas pelo histórico, né? A gente sabe que num passado nem tão distante assim, muitos pesquisadores adentraram essas regiões, levantaram dados, oi, tchau, e nunca mais voltaram. Então, essas populações, elas criaram um receio, né? E a gente está procurando fazer esse resgate através dessas ações de ciência cidadã. Eu conheci, sim, o material de vocês em algumas línguas, fantástico. O Bill me presenteou com alguns no último encontro que eu tive.
E Kelly, eu observei lá na ilha, tive a oportunidade de estar no Darwin 200, naquela vinda, né, que fez aquele percurso, o mesmo percurso que Darwin, né? Foi feito novamente, né? Sim. Enfim. E o PELD logo fez uma ação de ciência cidadã. Como é que tem funcionado esse projeto lá em Noronha? Olha, em Noronha funciona muito legal. Então, tanto os monitores, instrutores de escolas de mergulho, quanto vários moradores e vários professores de escolas, eles são bem adeptos ao monitoramento por ciência cidadã, né? E são bastante interessados e curiosos, então lá funciona bastante bem. A gente até tem uma expedição marcada para agora e para o próximo mês, né? E já tem escolas para visitar, já tem pessoas, já tem uma rede com quem contar para conseguir construir e manter esse programa, né? E em Trindade também a gente tem uma adesão legal, que lá a gente não tem muitos civis, mas a população que mora lá é de marinheiros. Eles também são bastante curiosos, inclusive até ano passado, retrasado, saiu um trabalhinho que foi feito por eles, através de coleta de dados por ciência cidadã, né? Então, isso mostra que tem esse engajamento, tem uma curiosidade ali. E aí, para as outras ilhas, que no caso que a gente não tem muita. Não é permitido que outras pessoas, além de pesquisadores, vão, como o Atol das Socas e o arquipélago de São Pedro e São Paulo, acho que a maneira que a gente tenta chegar neles é mais atiçando um pouquinho a curiosidade, né? Trazendo fotos e vídeos, explicando como é a expedição, porque também são lugares mais remotos, que têm umas condições que não são tão ótimas, como a gente julga tão ótimas, né? Tanto de moradia, enfim, é tudo ótimo quando você vai, não falta nada, mas é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Então a gente consegue pegar por essa curiosidade, assim, né? E aí você também perguntou em questão dos gestores, né? Como é que a gente consegue linkar os nossos resultados com os gestores. Eu acho que às vezes ainda é um pouquinho tem um descompasso de tempo, né? Porque eu acho que o modo como isso é processado no Brasil demora um pouquinho, né? Então, para mudar talvez alguma lei ou criar algum outro decreto, isso tem um tempo um pouquinho maior. Mas eu acho que a conversa tem acontecido, assim, né? Então, por exemplo, no arquipélago de São Pedro e São Paulo, a gente teve um momento de tentar entender melhor como é que era a população de tubarões lá, para não correr nenhum risco, não ter risco para quem estava indo mergulhar, ou para os marinheiros e tal. E a Marinha contou bastante com os dados que o PELD e outros grupos de pesquisa que trabalham lá têm, né, ao longo desse tempo, para conseguir construir, optar pela melhor política e gestão naquele momento. Então, acho que esse é um bom exemplo de como esses dados, tanto de longo prazo, e como essa conversa pode acontecer de uma forma pacífica e que seja produtiva para os dois lados, né? Maravilha. E a gente está chegando ao final do nosso podcast, do episódio 2, e eu queria, assim, que você deixasse que mensagem a gente gostaria de deixar, assim, para a sociedade? Não só como dado, mas como percepção mesmo do que está acontecendo. Quem começa? Eu posso começar. Eu acho que valorizem, né? Tentar valorizar a nossa biodiversidade. Eu sei que às vezes é meio difícil da gente alcançar, parece ser uma coisa muito distante, mas a gente tem muita coisa para conhecer, tanto no mar quanto na terra. Então, busquem conhecer o nosso país, valorizem a nossa ciência, né? E acho que é isso, assim, no geral. Posso falar? Eu Marcos. diria que quer dizer, não se desesperem. Às vezes o quadro, a situação parece muito pessimista, né? Falando em mudança climática, no caso, né? Às vezes, para convencer as pessoas, se usam o medo, né? E, apesar da situação ser séria, a gente ter que encarar, tem soluções, tem formas de minimizar, né, os impactos ou o que vem pela frente. Isso passa por conhecer biodiversidade, traz outros benefícios, né? Aquele pessoal valorizem a nossa biodiversidade. Eles não sabem o prazer que é descobrir coisas que você nunca imaginar que acontecem na natureza. É como se descobrir que os ETs, na verdade, são maravilhosos e estão aqui do nosso lado. Tá? É a biodiversidade, é um conhecimento incrível e a gente não sabe, e a gente fica imaginando como seria se
Se um extraterrestre viesse, olha, tem coisas maravilhosas, muito mais incríveis que as pessoas desconhecem, que vão Bem descobrir aqui, né? por conta de biodiversidade. E isso vai ajudar a resolver os nossos problemas. E é melhor encarar do que não encarar, do que fingir que não está acontecendo. E Marcelo? Bom, a mensagem que eu deixo também vai como um alerta, né? Nós estamos aí à beira de anos eleitorais, né? Então, prestem atenção em que vocês vão votar, nas propostas que se tem, pensar em propostas que trabalhem na conservação dos ecossistemas, de biodiversidade, que tipo de políticas desenvolvimentistas nós queremos para as nossas regiões, né? Ter muito cuidado com ideias mirabolantes, porque essas coisas não costumam dar muito certo, né? Costumo dizer que existem pessoas que propõem soluções simples para problemas bastante complexos, né? Isso não costuma dar certo. Então, prestar atenção, né? Valorizar sobremaneira a biodiversidade que nós temos, né? Conhecer é a melhor forma de conservar. Então, apoiar a pesquisa sempre, em qualquer vertente, seja biodiversidade ou em qualquer outra área, tá certo? É importante para o desenvolvimento humano, né? Nós dependemos dos ecossistemas para termos uma qualidade de vida melhor. Gente, eu achei perfeito esse final aqui, porque a Kelly chamou a atenção para a riqueza da biodiversidade, a importância de conhecer para entender. Marco dizendo, não precisa ter medo, a gente precisa conhecer e saber como enfrentar isso, né? E você fez um alerta super importante, a gente precisa ter líderes que sabem o que estão fazendo, né? Então, assim, uma síntese fantástica, meu agradecimento imenso aí por esse episódio 2, e eu espero que a gente se encontre em breve, porque temos mais episódios aí durante todo esse mês. Um abraço a todos vocês. Um abraço também, obrigado. Até a próxima.